tua história, os teus hobbies, quem você é, a tua autenticidade hoje em dia, ela é vendável por essa grande vitrine aí que a gente vive das redes sociais. Então isso também acaba se relacionando muito com esse cansaço que a gente sente, né? Porque a gente tá o tempo inteiro produzindo. A gente não tá produzindo só enquanto a gente trabalha, a gente tá produzindo até dentro de um hobby que era para ser um momento focado nosso e a gente acaba tendo que postar isso para que isso talvez dê algum tipo de retorno pra gente. Isso é tão grave, né, que a gente tem que se policiar para não fazer isso, né? Olha que contraditório. Oi, pessoal, eu espero que vocês estejam bem e também que esse episódio traga a você inspirações para levar a vida com mais leveza e significado. Eu tô super curiosa com o papo de hoje e já já eu apresento o nosso convidado. Mas antes, eu gostaria de saber, Igor e Cadu, quando foi a última vez que vocês se sentiram cansados? Olha, essa pergunta ela é capciosa na minha opinião, porque eu tenho duas formas de responder. Uma é que eu tô numa cidade bem plana, que é Buenos Aires, então eu fico andando eternamente sem destino às vezes. Então, para dar um exemplo, há 3 dias eu ando 14 quilômetros todos os dias. Mas eu acho que também tem a outra forma de responder, que é cansado mentalmente, assim, eu acho que vem em ondas. Tem dia que eu acordo cansado e tá tudo bem, sabe? E você, Igor, quando que foi a última vez? Boa. Aqui do meu lado, a vez que eu mais me senti cansado mentalmente foi, acho que no início dessa semana, quando eu peguei minha agenda e eu tinha muita coisa para resolver. Queria ler, queria estudar, tinha coisas de outros projetos em paralelo que eu tô tocando, problemas da vida pessoal para resolver, e eu fiquei meio que sufocado assim com tudo isso. Mas nada que organizando bloquinho após bloquinho as coisas não se resolvam. Mas ainda não resolvi tudo, tá? Mas vou falar pra vocês que eu ainda me sinto cansada mesmo há 3 meses saindo do trabalho. Parece que levantar da cama ainda tem dias que, putz, dá uma bad, assim. Então, eu acho que depois de 3 meses eu descobri o quanto eu tava cansada de estar trabalhando e de estar vivendo uma vida tão frenética, porque parece que eu parei e ainda não descansei o suficiente. Mas a gente vai, que nem o Igor falou, vai resolvendo uma coisinha de cada vez e parece que vai melhorando. Mas que massa, né, saber um pouco disso. Não tão massa, porque a gente falou de cansaço, né, mas porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é sobre a Sociedade do Desempenho com o Jonas Scherer. O Jonas é curitibano e tem 32 anos. Ele afirma ser uma pessoa geek e aventureira. Em suas aventuras, ele intercala os desafios entre uma escalada em rocha, que pratica há mais de 10 anos, uma folha em branco e um espaço seu para meditar e fazer yoga. Atividades que o ajudaram a evitar as tentações do consumismo e a pressão por desempenho. Além disso, o Jonas está atualmente como tatuador há 3 anos, depois de 18 anos trabalhando no mundo corporativo em diversos cargos na área de tecnologia e design, como engenheiro de dados e CEO. Acho que além de aventureiro, dá pra dizer que o Jonas é uma pessoa super desbravadora e com muita coragem, né? Total. Então, a partir de agora, dá um tempo pra você e bora se desconectar com a gente? Jonas, satisfação tê-lo por aqui. Muito obrigado por ter reservado um tempo na sua semana. Antes de mais nada, queria saber como que você tá hoje. E aí, galera, satisfação é minha. Muito obrigado, Cadu, Adri, Igor, aí pelo convite. Não estou cansado, por incrível que pareça, né? É uma sexta-feira hoje, né, que a gente está gravando, então compartilho muito desse sentimento da Adri aí também, de acordar cansado vários dias, mas hoje, incrivelmente, eu tô bem tranquilo, tô bem feliz. Foi uma semana boa e leve aí para mim. Então é isso, tô feliz, tô tranquilo. Jonas, só para contextualizar um pouco você, o último episódio a gente falou com a Carol sobre burnout. Ela também falou sobre a sociedade do cansaço no final do episódio. Eu falei assim, nossa, vai dar o encaixe perfeito. O universo sincronizou do jeito que a gente queria mesmo. Oi. Mas eu queria saber um pouco de como que esse livro caiu no seu colo, né? O que ele te fez refletir, como que ele acabou impactando a sua vida. Bom, esse livro ele caiu no meu colo por meio de alguns artigos que eu lia lá no É o País. Deu várias entrevistas com o autor relacionadas ao tema, né? E eu acabei comprando esse livro e vários outros desse autor, por conta da forma como ele escreve, né? É um livro muito leve, muito rápido de você ler. E esse livro, ele mudou, eu digo que ele mudou a minha vida, assim, junto com vários outros, obviamente, que a gente provavelmente vai acabar comentando aqui, mas ele foi um livro que me fez rever essa relação, não só com o trabalho, né, mas com o consumo como um todo, né? Então, a gente acredita muitas vezes que a gente não
quando a gente está vendo um filme ou quando a gente está lendo alguma coisa, a gente não está consumindo, né? E, na verdade, tudo é consumo hoje em dia na sociedade que a gente vive, né? Exato. Então, esse livro ele trouxe essa reflexão no sentido de quais são as escolhas que eu estou fazendo conscientemente por mim, sem atender a expectativa do outro, né? Então, eu estava passando também por um momento onde eu tinha uma empresa, né? E várias pessoas elas estavam sofrendo com algumas questões psicológicas, né? Então, desde o burnout, ansiedade, depressão. Eu estava com algumas pessoas da empresa fazendo aquele ghosting, né? A pessoa sumia da noite pro dia e não voltava mais, não atendia o telefone. Então, e pessoas muito novas, assim, né? De 23, 22 anos. Então, eu comecei a estudar um pouquinho sobre o tema e esse livro se encaixou justamente nessa época aí e acabou sendo muito vantajoso para mim nesse sentido e se desdobrou em várias outras coisas, várias outras questões para minha vida que eu carrego comigo até hoje, assim. Esse é um livro que com certeza ele tá na minha mochila hoje, na minha bagagem, né? Então dá pra gente dizer que a leitura desse livro veio um tempo antes de você fazer a tua transição para tatuador. Exatamente, ele veio bem antes e até ocorreram algumas transições, né, antes de eu virar tatuador e o livro ele veio muito antes disso tudo acontecer. Mas com certeza ele foi um fator que alavancou bastante aí e motivou várias dessas transições. Massa, cara. E você consegue praticar essa mentalidade que o livro, que o autor, né, vou tentar pronunciar o nome dele que eu vou errar. Porque eu lembro que uma das reflexões que ele me levou, foi que para a gente conseguir ter uma vida com mais significado, a gente precisa priorizar o autocuidado, a gente precisa desacelerar para criar espaços de contemplação na nossa vida, né? Queria entender se você consegue hoje praticar essa mentalidade no seu dia a dia. Consigo sim, obviamente que é um desafio, né? Sempre tem que estar em estado de alerta em relação a isso, porque, querendo ou não, são 25 anos vivendo dessa forma e não vão ser 5 anos que eu vou conseguir mudar essa mentalidade. Eu digo que eu ainda estou nesse processo de contemplação. Me pega bastante, né, a questão da desaceleração, porque hoje eu me vejo muito querendo produzir demais, ainda mais em relação ao meu trabalho. E então, eu acredito que é possível, mas eu estou sempre nesse estado de alerta, assim, me questionando se as ações que eu estou tomando, elas são conscientes ou não, ou até que ponto isso está sendo uma influência de alguém, uma influência da publicidade, da propaganda, né? Até que ponto eu tenho realmente vontade de submergir em um tema, né, específico, porque hoje acho que quando a gente fala dessas questões, né, a gente está falando muito daquela questão do FOMO e do FOBO, né, o Fear of Missing Out e do Fear of Best Option. Então é o medo de perder alguma coisa. Então eu tenho tentado reduzir muito assim o escopo de assuntos que eu quero ler ou saber ou me especializar. Então eu lidado bastante com essa questão de não ter esse medo de não saber algo, né, e de falar que eu não sei, de falar que eu sou ignorante de alguma coisa, e também sempre limitar essa questão da ação, né, do Fear of Best Option, é sempre meter a cara, ter um pouco de coragem, assim, né, a partir do momento que eu já sinto que eu tô um pouco maduro em relação aos meus planejamentos, aceitar que eu vou errar, com certeza, em algum grau. Eu vou errar, né? É fato, assim. Eu tenho muito essa mentalidade, assim, de que eu tenho que aceitar que eu vou errar, portanto, não existe uma opção melhor. Né? A melhor opção é errar e aprender. Faz parte, exatamente. Então, são essas as práticas que eu tenho tentado trazer para a minha vida para conseguir aplicar um pouquinho disso que o livro fala, e tem uma conexão muito interessante também nas obras desse autor, que para mim todos os livros dele, ele culmina ali no ponto da agonia de Eros, né? O livro da agonia de Eros, ele trata um pouco também dessa questão do como que a gente desacelera e como que a gente remedia isso tudo. Então, cara, o Eros todo mundo acha que é o deus mitológico lá do Cupido, né? Na verdade, da minha visão, assim, o Eros, e na visão de outros autores, né, o Eros, ele é o tesão, né, ele não tem a ver com, puxa um pouquinho para essa questão erótica, mas é o tesão pela vida, o pulsar de vida, né. Sim. Então, esse pulsar, segundo o autor, ele só existe por meio da conexão verdadeira. Então, dos fatores aí que são os pilares dessa sociedade do burnout, é essa questão da individualização, do narcisismo,
da cultura do like, né? Do consumo imediato, da falta de presença, da preocupação com o futuro. Então, como que a gente remedia isso? Por meio dessa conexão verdadeira com uma pessoa, preferencialmente no mundo real, onde existe uma troca, onde você se bota de frente para o diferente, né? Então, essa é uma das práticas que eu acho que é a mais difícil de ser feita, na minha opinião, mas ela é a mais gratificante e a que mais funciona, ao meu ver, nesse sentido, sabe? Total. Um gancho com essa parte de conexão com o real, porque ontem mesmo eu tentei ficar um dia sem mexer no celular. Não é nem no computador em geral, é no celular. E, é muito... Parece que o dia é entediante. Porque você faz um monte de coisa e, tipo... não é nem meio-dia. Então, estar fora do celular parece uma anomalia, assim, pelo menos para mim hoje em dia. Ter essa conexão de só sentar, sair para correr, fazer alguma coisa longe das redes, sem estar mostrando para todo mundo, sei lá, é um pouco estranho, saca? Apesar de ser muito bom. Cara, pra mim, esse lance de estar aprendendo a costurar é exatamente isso, porque totalmente fora da tecnologia, assim, sabe? Eu tenho que estar 100% presente e quando eu vejo, tipo, passou 2 horas e eu falei assim, cara, eu não fiquei entediada, curti, vi o negócio acontecer, é muito louco, assim. E eu tenho visto uma tendência muito grande dessas coisas mais craft, assim, mais handmade mesmo, voltando. E eu acho que isso tem a ver também com essa coisa de você se colocar presente fazendo algo, né? Então, exatamente. Para mim, ressoa totalmente isso que vocês estão falando, mas a forma que eu pratico esse nível de presença na escrita matinal, quando eu acordo e abro meu caderninho e escrevo, prestando atenção em cada palavra, sabe? Não é tão artístico, mas é gostoso também. É artístico também. Esse é um bom exemplo, né, gente, que o Igor puxou esse assunto, assim, é até um dos temas que o autor ele aborda na Sociedade da Transparência, né? Então, o que é a Sociedade da Transparência? É a gente querer postar toda e qualquer coisa que a gente está fazendo ou executando, né? Isso se aplica em vários sentidos, né? Desde da Adri ali costurando e querendo postar para ela mostrar que está naquele momento, para ela ter uma recompensa ali, que seriam os likes, as visualizações, ou até, por exemplo, quando a gente usa aqueles dispositivos a gente usa um relógio para traquear o nosso batimento cardíaco, o quanto que a gente correu, e a gente posta quantos quilômetros a gente fez, em quanto tempo que a gente completou aquilo, ou quando a gente vai fazer aquela análise genética lá, que mostra os nossos antepassados, quais são os riscos que a gente tem. Então, isso tem muito a ver com essa sociedade da transparência e por que isso isso também culmina no burnout, né? Ele termina no burnout porque, ou numa depressão, ou numa ansiedade, ou nessas várias questões mentais que estamos tendo, né? Porque a gente acaba se cobrando para fazer isso, né? Então, ou seja, isso também é um trabalho. E por que isso é um trabalho? Porque isso é vendável, né? Isso é uma questão que vende hoje em dia, né? O teu sofrimento hoje, a tua história, os teus hobbies, quem você é, a tua autenticidade hoje em dia, ela é vendável por essa grande vitrine aí que a gente vive das redes sociais. Então, isso também acaba se relacionando muito com esse cansaço que a gente sente, né? Porque a gente está o tempo inteiro produzindo. A gente não está produzindo só enquanto a gente trabalha, a gente está produzindo até dentro de um hobby, que é uma coisa super artesanal, que era para ser um momento focado nosso, e a gente acaba tendo que postar isso para que isso talvez dê algum tipo de retorno para a gente. Então, isso é tão grave, né? Que a gente está falando aqui é que a gente tem que se policiar para não fazer isso, né? Olha que contraditório, né? Eu acho que é justo a gente dizer que a tendência é que isso agrave, não é que isso diminua. Sim. A ascensão de redes sociais, da relevância que isso tem na vida das pessoas, seja por um bom motivo ou não, né? Mas eu acho que existe muito mais uma força sentido ao uso do que à resistência de usar, né? Então, acho que é realmente policial. Eu só queria voltar um passinho que você comentou, que quando você tinha sua empresa, você percebeu muitas pessoas que trabalhavam contigo demonstrando alguma questão psicológica, né? Algumas pessoas fritando, tendo burnout. E eu acho que você deve perceber também que hoje está tendo muitos layoffs acontecendo, muitas pessoas também com desgastes mentais. Queria saber a sua opinião, né? Como que você enxerga esse momento da sociedade lidando com esses novas
novos desafios que vêm pelo trabalho. Legal. Bom, contextualizando até essa questão da minha empresa um pouquinho mais, assim, essas mesmas pessoas que estavam com essas questões psicológicas eram as que relatavam que a empresa que eles estavam trabalhando era uma das melhores empresas que eles já trabalharam. Então, essa questão, ela não permeia só o trabalho, né, no fim do dia, ao meu ver. Trazendo isso para um contexto mais macro, né, de sociedade como um todo, eu acredito que a gente não está preparado para lidar com isso. Talvez como indivíduos, né? Uma das questões até que eu conversei com a Adri esses tempos, assim, né? Nós, como seres humanos, ainda quando crianças, não aprendemos a lidar com as nossas próprias emoções, né? E a explorar essas emoções e a entender. Então, como indivíduo, a gente não está preparado para lidar com esse tipo de coisa, a gente não tem uma carga. Isso é reflexo do quê? Da nossa educação como um todo, de sermos preparados apenas para entrar no mercado de trabalho e ser mais uma engrenagemzinha desse capital, ou seja, as formas de bolo elas já estão prontas, a gente só tem que pular dentro de uma delas e ignorar as nossas emoções e sair do outro lado sobrevivendo. Então, esse é um dos aspectos dentro da sociedade. E o outro é óbvio, né? A gente vive num momento de medicalização de tudo isso. Né? Então, a gente tem toda uma indústria aí por trás que prefere tratar o sintoma e eu não falo de indústria só farmacêutica, né? Só de remediação. Tem todo um complexo aí por trás disso, assim. Até quando a gente entra em outros tipos de terapia alternativas e tudo mais, tudo isso é reflexo de uma questão para se tratar o sintoma. Né? Então, acredito que, como sociedade, ainda estamos tentando compreender como lidar com a causa disso para o indivíduo, mas quando a gente olha para o contexto de causa disso como sociedade, né, com certeza isso está muito associado a esse contexto neoliberal de consumo e de produção que a gente vive. Né? Então, é como se a gente tivesse ali o milho ali na nossa frente, a gente vai correndo atrás desse milho para comer ele, isso vai cansando a gente nunca alcança, dá uma bocadinha de vez em quando, mas ele continua ali, e é nessa roda aí outra analogia, né? Essa roda de hamster aí que a gente vive, que também é um momento que a gente vive que não sabemos ainda como encontrar alternativas, né? Ou como sair disso tudo como sociedade. Isso é muito interessante, porque vira e mexe, eu gosto já falei aqui pro Igor, pro Cadu também, eu gosto bastante de ler sobre a geração Z, porque ela enfrenta já de uma outra maneira essas relações, né? Tem muita coisa assim que eu vejo, tipo, pô, vocês millennials aceitaram tudo, a gente não vai aceitar tudo, então já vem com uma outra roupagem, assim. E, ao mesmo tempo, essa semana eu estava lendo uma matéria sobre como a geração de millennials é a geração mais pobre que se tem, porque simplesmente aceitou tudo que foi imposto. Não teve essa audácia de enfrentar, de questionar o sistema, né? Eu acho que isso que você está falando tem muito sentido, né? Porque a gente não teve, talvez, tanto desenvolvimento emocional para conseguir lidar, e daí só vai jogando para dentro e vai aceitando o que o mundo tá colocando no meio do caminho ali pra gente, né? Sim. Bom, Jonas, me conta uma coisa. Na verdade, eu já sei um pouco dessa história, mas eu acho que o Cadu e o Igor e outras pessoas não sabem. Como é que a tatuagem caiu na sua vida? Acho que a tatuagem ela foi um ponto final, né, de todas essas questões aqui que a gente vem tratando. O ápice dessa transição, ou dessa ideia, né? Vamos começar no começo dela. Ela foi na pandemia, né? Então, eu tava na pandemia, numa empresa muito boa de se trabalhar, trabalhando remoto, trabalhando num ritmo tranquilo, ganhando promoções, né? Era um ambiente de startup, bem competitivo, então cresci muito rápido lá dentro e cheguei onde eu queria chegar. E eu comecei a me questionar se aquele era o limite, né? Ou para onde que eu ia a partir daquilo. Já tinha testado várias outras profissões e até já tinha testado empreender, e uma das coisas que eu nunca fiz foi ser autônomo, né? O empreender sozinho, o eu empreendedor. E eu comecei a me questionar o que eu deveria fazer, assim, né? Porque eu queria também, além de empreender sozinho, eu queria ter essa questão de sair um pouco da frente do computador, sabe? Me desconectar um pouco, né? Vou dar um passo atrás, porque foram anos de terapia também para chegar nesse ponto. Olha a terapia aí. E eu percebi que
a tecnologia, para mim, né, eu fui caindo e tropeçando dentro dela, né, desde criança, né, então eu fui caindo na frente do computador em cursos, em certificados, em projetos legais, em empresas, então tem muita questão de privilégio, de sorte, né, nessa minha trajetória. E eu pensei, cara, o que eu poderia fazer se fosse... O que eu faria se fosse para fazer por mim mesmo, né? E aí a gente estava nessa pandemia, essas conexões muito remotas, e eu pensei, pô, uma das coisas que eu mais gostava enquanto eu trabalhava no ambiente presencial era essa troca, né? Essa conexão com as pessoas, era realmente sentir que eu estava ajudando uma pessoa para além das atividades do dia a dia ali, das obrigações de projeto e tudo mais. E eu comecei a pensar em alternativas, né? Pensei na pintura, pensei no desenho, pensei na cerâmica, pensei em cozinhar. Uma hora me deu esse estralo, assim, sobre a tatuagem, né? Isso me atraiu bastante, assim, uma pela questão do fato de eu gostar de tatuagem, né? Eu não era ainda um entusiasta muito grande da tatuagem. Mas você já tinha tatuagens? Já tinha tatuagens, sim. E você sabia ilustrar, pelo menos? Não, eu não sabia ilustrar, nunca tinha desenhado. Cara, não conseguia fazer um círculo ou um quadrado corretamente, assim. É a prova que tudo é praticável, né? Exatamente. Exato, E aí eu fui... aprendível. Exatamente. E eu fui falar com um dos caras que me tatuou, assim, e foi muito uma surpresa gigante pra mim, assim, porque eu fui falar com ele, cara, tô pensando nisso e tal, e o cara, ele super me incentivou, assim. Ele falou, meu, tem mercado para todo mundo, é uma coisa difícil, você tem que gostar de estudar e você tem que ser esforçado. Aí eu falei, pô, isso aí eu sou até demais, né? Então, comecei a puxar outros tatuadores para conversar, assim, e, cara, foi um nível absurdo de cooperação, assim, sabe? No nível do tipo, cara, eu nunca falei com o cara, mandei um oi, e ele já me passava um tutorial gigantesco, mandava áudio, falei com o pessoal de São Paulo, a galera me ensinou como é que eles começaram, quais eram os exercícios que eles faziam para começar. Teve um cara que falou assim, meu, chega aqui segunda-feira, eu vou tatuar uma pessoa, você vai sentar do meu lado e eu vou te ensinar como faz tudo, assim, como que você monta a bancada, como que você monta a máquina, para que serve, massa. etc e tal. Então, e já foram me dando uns equipamentos, assim, sabe? Que eles tinham de sobra, assim. Então, eu fui também muito bem recebido nesse ambiente, isso me incentivou bastante. E aí, óbvio, né, teve essa relação super rápida, assim, de, pô, que legal, esse susto até, né, pô, essas pessoas, elas são extremamente colaborativas, uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhuma área, assim. Cheio de conexões verdadeiras também, né, que você citou ali há pouco. Exatamente. E agora, como é que eu estruturo isso? Uma filosofia de vida para mim, um significado, e eu comecei a pensar nisso, e em paralelo também, obviamente, que foi as dicas aí que os profissionais me deram, cara, aprende a desenhar. Eu fui atrás de aprender a desenhar, fui atrás de fazer as práticas, de entender muito da técnica e resgatar toda a minha história e ver como que o Jonas, como pessoa, ele se conecta com essa arte, né? E aí construir essa ponte, né? Então, eu também acho que é uma ponte que eu estou construindo até hoje, assim. Já tenho ela um pouquinho mais sólida depois desses 3 anos, mas foi assim que eu comecei a tatuar. Que massa. Eu fiquei refletindo aqui, vou fazer um parênteses, porque eu acho que você é uma pessoa que dá esses impulsos também com a troca por outras pessoas, a leitura que eu faço, porque muitas vezes a gente já conversou sobre liderança, sobre design, coisas do trabalho, assim, né? Quantas vezes a gente tomou uns cafés sobre isso, trocava, né? Eu acho que ter um movimento de procurar pessoas que já trabalhavam na área, que eram inspiração, ou que abriram portas, com certeza foi a fagulha ali, né? Tipo, a certeza que tinha ali um espaço para você entrar e se encontrar, né? Com certeza, Adri. Eu acho que isso tem uma reflexão muito boa sobre isso, que assim, nesse momento, né, é muito fácil hoje em dia nós termos metas ou ídolos que estão muito distantes de nós. Pessoas que a gente admira, que são, sei lá, eu joguei basquete por muito tempo, né? Então, cara, o Kobe Bryant é uma referência gigantesca para minha vida. Só que, eu não tenho acesso a ele, certo?
E aí, quem do meu lado aqui, que são pessoas que me inspiram e que eu admiro, que eu posso chamar para tomar um café, ter uma conexão verdadeira e ter essa relação de troca, né? Então, voltamos ao ponto de puxar isso para uma conexão mais real e mais plausível. E tem também essa questão de, você sair da zona de conforto, né? Porque também a gente às vezes acha que está incomodando a pessoa, às vezes a gente não quer sair da frente da tela, né? E a gente precisa fazer isso porque, cara, volto lá na agonia de Eros, né? O tesão pela vida, ele tá nessa troca aí, né? Nessa conexão com pessoas de verdade. Cara, assim. isso que você falou, acho que é aí que tá a coragem também, né? De você saber que talvez você vai mandar uma mensagem e vai ser ignorada, ou talvez a pessoa te responda e vire um café pra vocês trocarem uma ideia. Mas é bem comum mulheres me mandarem mensagem no LinkedIn e a mensagem sempre começa assim: eu acho que você não vai ler isso daqui, mas você é a pessoa que eu senti a abertura de mandar, e aí comenta algum dilema que tá passando na carreira. Mas assim, é muito comum vir essa mensagem no começo, assim, né? Eu acho que vai ser mais uma mensagem no meio das suas. E, cara, eu leio todas as mensagens. E todas as mensagens eu respondo, assim, né? E daí a reação da pessoa, quando ela vê a minha resposta, ela, tipo, caraca, não esperava que você fosse responder, que você fosse tirar um tempo. Mas eu penso ao contrário, pô, se a pessoa me escolheu nessa hora pra falar alguma coisa, talvez eu não ajude com muitas coisas. Mas o mínimo que eu posso fazer é: li sua mensagem, agradeço e acho que é isso daqui, sabe? Tipo, dou uma contribuição. Então, é legal você ter falado isso, porque eu não tinha pensado o quanto a pessoa teve que deixar de lado ou aplicar a coragem dela ali, se colocar vulnerável pra apertar o enter e mandar a mensagem. Eu vou um ponto além, um ponto mais profundo até, Adri, nesse sentido, que eu até fiz uma reflexão sobre isso ontem, assim, né? Que uma das coisas que foram chave, assim, para minha trajetória é saber ajudar e saber pedir ajuda. E um outro fator, né, é saber ser ajudado e deixar que o outro se ajude também, né? Porque o que acontece? A gente vive também nesse mundo, como a gente tem muita referência, né, muitos modelos de vida ali na nossa frente, passando na nossa telinha, a gente acaba ficando um pouco inseguro até para mandar esse tipo de mensagem, mas aí quando a gente recebe algum retorno, a gente não coloca isso em prática, né? Então, eu também passo por essa situação aí que você comentou, de tipo, as pessoas entram em contato comigo, só que aí eu troca uma ideia, a gente transforma esse papo em algumas ações que a pessoa poderia tomar em conjunto, né? Só que a pessoa às vezes acaba não praticando, não fazendo nada, assim. Ela não pratica, ou seja, ela no fim do dia também tem uma insegurança até em relação a isso, assim. E da mesma forma também eu não posso pegar a pessoa no colo e carregar ela, assim. Perfeito. E uma outra perspectiva interessante, assim, também, que só para contrapor essa ajuda, né? Eu acho que a gente também não precisa pedir ajuda só para pessoas que nós colocamos num nível de experiência acima do nosso, né? Eu também pratico bastante, eu peço ajuda para quem estiver do meu lado. Tipo, qual que é a tua opinião sobre isso, assim? E é muito louco, porque assim, a pessoa pode estar, vamos trazer para tatuagem aqui, né? A pessoa pode estar tatuando há um mês, ela vai me dar uma perspectiva nova sobre o meu trabalho. E isso é muito, muito massa, assim. Às vezes eu chego para a galera do estúdio lá, eu falo assim, encontra 5 erros nesse desenho. E a pessoa começa a apontar. Assim, muito bom. Sabe? E a pessoa não, e isso, cara, uma pessoa experiente vai fazer e uma pessoa iniciante também já consegue fazer isso, assim. Então, isso é muito bacana, né? De eu perguntar, e como é que você acha que eu posso corrigir? E a pessoa vai apontando maneiras de como que ela poderia corrigir, ou vai trocando, dando outras perspectivas que aí me fazem melhorar, assim. Então, isso é muito massa. E é um desprendimento do ego também, né? Ainda mais nesse contexto aí que você falou de tatuagem, arte, tem uma questão de ser a minha arte ali, e a partir do momento que você fala assim, cara, me ajuda a melhorar isso daqui, você tá tirando um pouco o seu papel como tatuador, ilustrador ali, e tá dando mais vida pra arte ali em si, né? Então tem um lance de trabalhar o ego também. Com certeza. Certeza. Eu, ainda nesse âmbito de tatuagem, você comentou um pouco da sua transição, da troca pelo contexto profissional, escritório, para a tatuagem. Eu
queria saber quem participou desse seu processo decisório, se teve apoio familiar, se teve uma rede de apoio de amizades, já que você comentou muito sobre essa troca, e também como é que foi fazer essa troca do, entre aspas, mais estável, onde você tem mais domínio, para se jogar num universo novo, assim. Acho que se jogar ao diferente sempre dá aquele frio na barriga, sabe? Eu queria entender como é que foi para você. Bom, começando pela essa questão do apoio, assim, né? Hoje eu moro com a minha companheira aí há 6 anos. Ela também foi um ponto crucial aí para topar essa loucura aí, né? Que foi essa transição. Eu tive um apoio gigante dela, assim, né? Em relação às minhas próprias inseguranças, assim, né? Então, em nenhum momento ela falou não, em nenhum momento ela discordou. Eu acho que foi um ponto crucial, assim, né, para me impulsionar dentro das minhas inseguranças, assim. E aí, com relação ao resto da família, teve muita surpresa, né, obviamente, mas em nenhum momento eles foram contra. Então, isso também acho que é um fator super positivo, assim. E aí entra algumas amizades-chave, assim, né, eu tenho um amigo meu que ele me ajudou a formar as minhas 2 empresas. E então ele passou por 2 transições comigo e ele fez essas 2 transições junto comigo naqueles momentos de criar a empresa, que também naquela época pra gente era algo inconcebível, assim, né? Dois moleque abrindo uma empresa sem nada. Então, como que a gente se prepara para isso? E foi muito legal que no apoio dele ele simplesmente me falou assim, cara, você já fez isso várias vezes, né? Você vai fazer isso de novo e óbvio que é em outro contexto, mas, não tem como dar errado, né? O máximo que vai acontecer é empatar, né? A gente sempre falava isso quando a gente estava em outros projetos, assim. Então, foi muito bacana esse apoio nesse sentido. E aí, em relação a esse desprendimento, né, desse jogo corporativo, assim, né, dessa transição de algo estável, foi algo que eu me preparei bastante, assim, né? Então, desses 3 anos que eu estou como tatuador, na verdade, fazem 3 meses que eu estou 100% dedicado a isso, né? Porque antes eu estava conciliando com outro trabalho, né? Ou seja, teve um preparo, né? Eu tive que... Uma vida dupla. Planejar, eu tive que ter uma vida dupla e, assim, porque nessa questão da arte, assim, ao meu ver, né, isso eu falei com vários mentores meus da tatuagem aí, eles falavam assim, cara, para você virar a chave e começar a ganhar alguma coisa, são pelo menos 5 anos, né, até você ter sua clientela, até você conseguir viver disso, assim. Então, eu já me preparei para isso, né, junto com a minha companheira aqui também, falei, cara, o que a gente precisa fazer para fazer essa transição financeiramente, questão de espaço, questão de material. Então, desses 3 anos aí, são praticamente 2 anos e meio plantando várias sementinhas para que eu conseguisse fazer essa transição entre esse mundo estável para esse mundo mais instável aí, tempestuoso, assim. Óbvio, tem algumas questões aí também que não são tão práticas, assim, né, que cara, realmente a nossa insegurança em relação ao futuro, assim, que é uma coisa que eu também que eu sinto que eu ainda tô nessa transição de modelo, né, que volto lá pro início do nosso papo, que é essa questão que é muito difícil para mim desacelerar, né? Então eu ainda estou tentando encontrar esses limites do tipo, cara, como que eu desacelero, né? E como que eu pago minhas contas só com a tatuagem, né? Mas existe um caminho, esse caminho ele está traçado, planejado, é possível, né? Porque existem pessoas fazendo isso já. Ele não precisa ser tão maluco. Isso também já percebi, e então eu também estou nessa transição, nessa questão mais subjetiva aí da insegurança, sabe? E me parece que essa coisa do desacelerar não é sobre o desacelerar só no tempo, na rotina, mas que é o que você falou no começo, né, sobre o desacelerar, ter opções com mais qualidade do que quantidade, que é o que a gente acaba vivendo na nossa realidade, né? Então não é só o desacelerar de, tipo, rotina, mas é de melhorar a tomada de decisão da sua vida, né? Isso. E aí, putz, esse é um ponto muito legal, porque, assim, gente querendo tatuar, se você chacoalha, cai um monte, assim, sabe? Agora, até que ponto, né, é algo que se encaixa com a minha ideologia, até que ponto isso se encaixa com o valor que eu quero cobrar,
até que ponto eu me identifico, né, com essa questão do que a pessoa quer tatuar, do como que a pessoa quer tatuar. Então tem essas reflexões, assim. Uma questão bem legal nesse jogo de produtividade, né? Porque aí o que eu estou procurando, né? É qualidade e não quantidade. E aí, só que assim, se eu foco na qualidade, o retorno ele vai demorar um pouquinho mais para vir, certo? E tem uma coisa muito legal, assim, que foi uma reflexão, um livro que me ajudou muito, assim, que é o livro do Startup da Real, né? Esse livro não vai te deixar rico. E ele fala de um ponto muito interessante, que é a questão da via negativa. Então, a via negativa, ele trata muito de você decidir aquilo que você não quer fazer. É mais fácil você decidir o que você não quer fazer do que aquilo que você quer fazer. Então, uma dessas coisas que me ajuda é, cara, eu não quero cair nesse jogo da produtividade. Eu não quero ganhar na quantidade. Né? Assim como eu não quero estar escravo dessa rotina de trabalhar 8 horas por dia, das 8 às 18. É óbvio, hoje em dia tem dias que eu trabalho muito mais do que isso, tem dias que eu trabalho muito menos, então, mas eu tenho essa flexibilidade. Por quê? Porque a flexibilidade para mim é uma priorização. Então, assim, eu também acabei saindo dessa questão da percepção sobre a minha própria produtividade, assim, sabe? Eu acho interessante também essa desaceleração que a gente está discutindo aqui, que para mim, nesse momento que eu tô, ela vem como encontrar meu timing. Como eu cadencio o meu dia de acordo com as responsabilidades que eu tenho, com as tarefas que eu quero fazer, com os meus hobbies, né? Como que eu encontro minha cadência para passar por tudo isso que é importante para mim, né? Então, acho que esse jogo da produtividade, que é perverso, na minha opinião, hoje em dia, ele faz, pelo menos eu pensar dessa maneira, assim, sabe? Do tipo, cara, eu tenho que pagar minhas contas, mas ao mesmo tempo eu quero fazer o que eu gosto de fazer, né? Como que eu coloco isso de um jeito que seja saudável? Da mesma forma que é saudável, é inteligente também, né? Que eu não fico me punindo por não ter conseguido fazer de acordo com o que eu imaginei. Então, acho que desacelerar é interessante, porque tem várias formas de entender isso, né? E eu acho que para mim ressoa muito como encontrar o meu timing. Cara, isso é muito interessante, né? Uma outra palavra aí para tudo isso que você falou, que eu acho bem interessante, é a assertividade, né? Como que você é assertivo na sua rotina, assim? E tem um fator agravante, assim, né? Que a gente acaba achando que nós somos um ser constante, né? E no fim do dia a gente acaba mudando, né? De acordo com as estações do ano, de acordo com o lugar que a gente tá, de acordo com as influências e conexões que a gente vai fazendo. Então, cadenciar isso numa coisa tão complexa é o que acaba ficando muito mais complexo ainda. Então, acho que entra muito desse ponto aí que você comentou, Cadu, de cuidar muito com a autocobrança, cuidar muito com as referências que a gente toma pra gente, né? Porque, cara, se a gente for ver, hoje em dia, o que mais tem é artigo e aplicativo e influencers sobre produtividade, sobre acordar às 5 da manhã e fazer 1 milhão de coisas antes das 8 da manhã. Então, isso também acaba culminando nessa questão do cansaço que a gente sente, né? Porque tudo é trabalho, tudo é produzir, então acaba perdendo sentido, tá? E que momento que a gente vive, em que momento que a gente contempla, né? E isso não precisa estar na agenda, né? Isso é o que é interessante, né? Se você colocou isso na agenda, já tá errado, né? Tá errado. Exato. E daí você vai se cobrar se você não conseguir fazer aquilo. Exatamente. Por Só alguma piora coisa. a situação. Exato. Fica uma punição ali. Ô, Jonas, até fiquei curiosa, assim, você falou várias coisas, mas tentando sintetizar o que você encontra na tatuagem que você não encontrava ou não encontra no mundo de tecnologia. Eu acredito que desaceleração tá na tatuagem. Assim, não tem como você acelerar, sabe? Eu acho que isso não é só na tatuagem, mas é na arte como um todo, assim. Eu pratico desenho, eu pratico pintura, né? Então, se você acelera, a coisa não sai do jeito que você pretende, a coisa perde um pouco daquele brilho, né? Daquela beleza, assim. Então, essa é uma das coisas que me pegava muito na tecnologia, porque eu parei para pensar assim, tá mudando toda semana de metodologia, de processo, de coisas novas, e para você ficar sintonizado com isso, assim, é muito desgastante, sabe? Então, eu encontrei nessa questão da tatuagem essa serenidade, assim, e essa necessidade de ter uma paciência muito maior que a gente não tem na tecnologia.
E um outro fator que eu acho que é essencial, assim, que é essa, para além da conexão, né, que eu já mencionei várias vezes, é o fato de você conseguir sentar com uma pessoa e ficar 3, 4, 6, 8 horas com aquela pessoa ali, dedicado. E, cara, isso hoje em dia é muito raro, né? A gente conseguir sentar e dialogar e ter uma troca que dure mais do que uma reunião de 15 minutos, de 30 minutos ou uma hora, assim. Perfeito. E, então, na verdade, você está passando por um processo ali de transição, né? Um processo de marcação da vida da pessoa, e isso é muito único, assim, na tatuagem. Eu sempre penso que a pessoa que é profissional de tatuagem, ela vai ser lembrada por todo mundo que foi tatuado ou tatuada por ela. Talvez ao contrário, não tanto, né? De tipo, às vezes você atende tantas pessoas que algumas histórias marcam, mas para quem é a pessoa que é o cliente, a cliente ali que vai receber a arte, aquela pessoa marcou a vida e você vai lembrar dela pro resto da vida, assim. Eu lembro de todas as pessoas com quem eu tatuei, o momento que eu tatuei, aonde eu tava, o que a gente mais ou menos conversou. Talvez inverso ao contrário não aconteça, mas essa pessoa tá comigo, entendeu? Sim, sim. Eu me preocupo, assim, até porque existem divergências, né, nessa questão do ofício da tatuagem, né? Eu sou uma das pessoas que me preocupa com a história da pessoa e procura essa conexão genuína, então, assim, fica muito mais fácil de lembrar, né, também, a pessoa. E aí tem algumas pessoas que encaram a tatuagem, e não julgo, como um ofício, né, um serviço, né, então sentou na maca, tá feito, valeu, falou, gostou, volta, não gostou, não precisa voltar, e tem gente na fila aí para ser tatuado. Então aí nesse aspecto também eu acho que acaba se perdendo um pouco dessa essência que eu tô falando aqui, né, então funciona para mim pela minha idealização que eu tenho em relação à tatuagem, pela forma como eu lido com a tatuagem, então eu acho que também isso é um puta diferencial em relação à tecnologia, né, porque também não vamos se iludir, eu poderia conseguir chegar nesse mesmo nível de conexão e de princípios lá na tecnologia, né? Óbvio que eu teria que adaptar muita coisa, eu ia perder um pouco dessa questão da serenidade, da desaceleração, mas também é possível. Sabe uma outra coisa que você falou sobre o mundo de tecnologia que pra mim encaixou muito bem também falando de costura aqui pelo lado craft da coisa? Que era uma das angústias que eu tinha no mundo de tecnologia, que às vezes as coisas eram tão rápidas que não tinha o tempo de você parar, analisar o passado para saber o que deu certo e o que deu errado. E aí, às vezes, as coisas só vêm com outro nome, né? É a mesma metodologia, a mesma coisa, mas só tem um outro nome em inglês ainda pra alguma coisa que a gente já tentou antes e a gente não sabe porque não deu certo. E eu acho que você falou sobre isso, né? De você terminar um desenho e pedir o feedback de alguém, pedir ali a opinião, é justamente você olhar e falar assim, aonde que tem a possibilidade de evoluir. E a costura também me faz isso, porque eu costuro, daí eu olho, eu paro, putz, aqui eu vou desfazer essa costura porque eu vou voltar, porque eu acho que não ficou tão legal do jeito que eu imagino. Mas dá esse tempo de olhar a coisa e falar assim, aqui tá legal, aqui não tá legal. Isso foi, acho que é uma coisa que eu encontro na costura que eu não tava encontrando ali no universo de tecnologia. É isso, é muito instantâneo, né? Em alguns momentos, assim, de a gente enxergar. Isso só acontece, acho que volta pro ponto ali do que eu não encontro na tecnologia, é essa simplicidade. É uma coisa tão simples, que obviamente isso não tira o mérito, né, de quem faz, né, porque existe todo um estudo, todo um conhecimento necessário para chegar nesse ponto, mas esses erros, essa validação, essa análise do que dá para melhorar, ela é muito simples de ser feita, porque é um trabalho íntimo, né, muito artesanal, então eu acho que isso também é uma das coisas incríveis, assim, de ter de voltar para essa questão mais manual, assim. E, Jonas, a gente não se conhecia antes, né? Mas ao longo do papo, para mim tá bem claro que você é um cara que busca não só conhecimento técnico, né? Que é muito disciplinado em aprender coisas da sua profissão, mas também imerge em autoconhecimento através de diversas filosofias, né? Sim. E eu queria entender, né? Como que você relaciona esses dois lados. Um lado é super mais lógico e mais binário, com um lado mais espiritual, de aspectos mais profundos da vida, assim. Como que isso funciona na sua cabeça? Eu sou um estudante, né, da filosofia budista e também ao longo desses últimos 10 anos eu acabei conhecendo a yoga também como uma ferramenta de presença. Então, acabei aprendendo muitas coisas na filosofia budista que me servem de
de ferramenta para navegar nesse mar aí tempestuoso que é a vida. O que me atraiu no budismo também ele foi essa simplicidade, né? Por exemplo, uma das primeiras coisas que você aprende são as 4 nobres verdades que Buda nos ensina. A primeira delas, o mundo é sofrimento. A segunda delas, o sofrimento vem do apego. A terceira delas, o apego tem cura. A quarta delas, a cura é meditação, a presença. Então, é um método muito simples que, cara, óbvio, isso se desdobra em milhões de ensinamentos, né? Mas ele tem essa visão racional que funciona muito bem para mim, né? São passos que você tem que seguir. Então, isso também veio no momento da minha vida ali, nos meus 20 e poucos anos, que eu já estava com uma carreira bem estabelecida, eu já estava num momento de vida bem bom em relação até aos comparativos que eu fazia em relação às outras pessoas que estavam próximas de mim. E eu comecei a me questionar, assim, cara, é isso, né? É isso a vida? E por que eu tô sofrendo tanto com algumas coisas tão simples, né? Então, o budismo, um dia eu tava pedalando, passei aqui na frente do SEB, né? Que é o Centro de Estudos Budistas aqui de Curitiba. Um dia eu fui lá, entrei e acabei tendo acesso a uma infinidade de conhecimentos e a coisa se encaixou muito bem justamente por essa lógica racional, né? E uma das coisas bonitas, assim, dessa filosofia é que o Buda, ele nos diz assim, cara, testa, se não der certo, você não precisa disso, né? O budismo enquanto ferramenta, né? Ele mesmo ele se coloca como um barco. Cara, vai chegar um momento que você não precisa desse barco mais e você pode abandonar esse barco. Quando você precisar dele de novo, você volta, busca esse barco e utiliza ele de novo. Então, eu acabei entrando nessa questão da meditação muito forte, assim. Então, isso também é um fator aí que me ajuda muito hoje em dia a não ficar cansado. Para mim também é algo muito lógico, assim, né? Porque eu acho que existe um preconceito, assim, em relação à meditação, que é, cara, você sentar, ficar quieto e não sentir nada e não pensar em nada, né? Isso não vai acontecer, isso não existe. Né? Na verdade, você vai sentar, vai coçar, vai arder, vai formigar, você vai pensar no trabalho, no boleto, e tudo isso vai te puxando, mas o cerne do pensamento budista é você não se apegar, então você deixa isso passar. Então, e aí, conforme isso vai passando, você vai diluindo essas questões do ego, essas preocupações, e vai aumentando o espaço entre cada pensamento que você tem, e aí você começa, obviamente, que é o grande desafio, né? Tanto da questão de yoga quanto do budismo, cara, que isso não tá só na almofada, isso não tá só no teu tapetinho de yoga, você tem que sair e praticar isso no mundo. Então, é como que você pratica essa serenidade e essa presença no mundo que você está vivendo, no ambiente que você está vivendo. Que às vezes a gente acha que é mudar de emprego, é mudar de lugar, é mudar de companheiro, é mudar de país, e esse sofrimento ele vai passar. Na verdade, a gente carrega o sofrimento com a gente, né? Porque o sofrimento ele tá ali no nosso ego, na nossa forma de se enxergar, assim. Então, essa questão mais filosófica e espiritual, ela vem muito para contrapor esse meu lado lógico, porque, né? Vocês já viram que eu sou um cara extremamente metódico, racional, eu gosto de planejar, eu gosto de planilha, eu gosto de número, eu gosto de tangibilizar coisas, de métodos e tudo mais, só que quando eu pendo muito para esse lado, isso eu percebi muito cedo, eu acabo fritando, né? Eu acabo entrando, né, numa situação de não conseguir dormir, ficar ansioso, etc e tal. Então, o lado espiritual da coisa, ele chega para contrapor isso e me deixar em equilíbrio, assim. Legal. Né? É mais nesse sentido. Legal. Vai dar autoconhecimento aí. E o último ponto que você falou de mudar de trabalho, mudar de país, mudar de ambiente, me fez refletir muito, assim, porque várias vezes eu me peguei pensando no passado de, quando eu estiver naquele lugar, aí o negócio vai ser diferente. Aí eu ia pro lugar e continuava a mesma coisa. Quando eu for pra tal lugar, vou me sentir pleno. E não, sabe? Tipo, aquele bocado de sentimentos eu tava carregando de bagagem em bagagem, assim. Tipo, eu não deixava, ele não era extraviado no aeroporto e eu só vinha a parte boa comigo. Sim. Isso fez muito sentido que você falou e eu fiquei muito reflexivo nesse ponto, assim. Mas eu queria entender também, puxando esse gancho que o Cadu trouxe, quem são as mentes que te influenciam, que te fazem ter esse processo mental de um lado mais espiritual e um lado mais planilha, Boa. Como você comentou. Cara, começando pelo lado planilha aí, que é o que foi o início da sua pergunta, né? Cara, minha família, né, ela tem uma descendência alemã, assim,
Então ela opera com o relógio pontual até demais. Então, assim, eu tenho um irmão que ele é contador, né? E ele influenciou bastante nesse sentido. E um outro irmão que ele também fez grandes empreendimentos, assim, né? Uma pessoa muito sonhadora, executora, planejadora e até ansiosa demais nesse sentido de garantir que tudo está dentro dos eixos, assim. Então, tem essas grandes influências, assim, bem pessoais na minha vida. E em relação à questão espiritual, eu não tenho muitas referências, assim, muitos ídolos, talvez seja a palavra, assim, né? Mas, querendo ou não, né? Exatamente, querendo ou não, a filosofia budista ela é toda alicerçada na figura do Buda. Então, posso afirmar que ele é uma influência nesse sentido, nessa forma como ele pensa e como ele racionaliza até muito dessa questão espiritual. Com certeza o Dalai Lama, né? Porque ele é um dos grandes influentes aí do budismo tibetano, principalmente. Temos o Gandhi, né? Nelson Mandela também, não tão próximos, mas também e acabam influenciando. E aqui no Brasil eu gosto muito da Monja Coen, né? Que ela puxa pro lado mais zen do budismo, mas eu gosto muito da maneira como ela lida com a contemporaneidade, né? Disso tudo, assim. Né? Como que isso se relaciona e como que a gente puxa essa filosofia budista pro nosso dia a dia, pro nosso relacionamento com as pessoas, né? Porque, volta a falar ali, né? O budismo ele não tá na mofada, ele tá no relacionamento com o outro, assim, tá nesse desapego do ego, no relacionamento com o outro, ele tá não só no parar de sofrer comigo mesmo, né, eu tenho que também ajudar o outro a sofrer menos, então como é que eu consigo ajudar nesse sentido para conseguir essa elevação, esse equilíbrio aí nesse mundo lógico e nesse mundo espiritual aí. Legal, perfeito. Jonas, deu 1 hora de papo aqui super enriquecedor e profundo, né, com a sua lente do seu dia a dia. Eu queria saber, nesses anos de experiência como tatuador e também nos 18 em tecnologia, no corporativo, quais são os aprendizados que você gostaria de compartilhar com quem está nos escutando agora? Boa. Eu acredito que uma das coisas mais importantes, assim, é que a gente tem que entender que nós não somos um cargo, né? Nós não somos a nossa profissão. Eu gosto muito de usar a palavra do estou, né? Então, nesse momento, por exemplo, eu estou como tatuador e pode ser que isso dure 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos. É um momento. Até o momento que isso não vai mais se aplicar. E você pode estar outras coisas ao mesmo tempo. Eu posso também, estar né? outras coisas ao mesmo tempo. Então, você não é o seu cargo, você não é a sua empresa. Cara, isso eu acho que é uma coisa muito crucial, assim. Você tem que entender que é uma relação de serviço, né? Você está prestando um serviço para sua empresa, então tem que cuidar muito com esse limite, né? Entre o trabalho e a vida pessoal. Eu sou uma pessoa que, hoje não mais, porque eu sou a minha empresa, mas quando eu estava prestando serviço, eu sabia diferenciar isso muito bem. Era uma pessoa que separava o profissional do pessoal, até porque eu via que muitas pessoas elas estavam produzindo para a empresa fora do ambiente de trabalho, instagramando o happy hour da empresa, mandando foto do filho com a camisa da empresa, então gerando marketing para a empresa de um ambiente corporativo legal e divertido. E, cara, na semana seguinte aquela pessoa estava fora da empresa e não existia essa relação de troca mais. Então, esse é um outro aprendizado bem grande aí. Eu acredito que é isso, assim, a gente tem que entender que a gente está numa eterna transformação, assim, e numa busca por não sofrer e por ser feliz. E a resposta disso, ela não está no trabalho, ela não está na sua profissão, ela está muito nessa questão do olhar para si mesmo, entender as suas emoções, enfrentar os seus demônios, né, as suas trevas, o seu lado sombrio, entender a sua construção como humano. E aí, para isso, a gente tem várias ferramentas, né? Terapia, mentoria, pedir ajuda, amizade, conversar, dialogar, conectar. E volta ali nas 2 questões principais, que a gente já comentou aqui, que é saber ajudar e ser ajudado. Isso faz toda a diferença aí. Cara, se você começar a fazer isso, você vai se surpreender com a quantidade de pessoas boas que existem nesse mundo lindo. Bom, Jonas, mais uma vez, é muito enriquecedor falar com você. A gente já teve várias conversas. E é massa que muitas das coisas que você falou aqui a gente já trocou ideia, mas sempre tem mais uma ótica, sempre tem mais um detalhezinho que minha cabeça também fica explodindo. E eu sei que dá pra ficar horas conversando com você. A gente já sentou no bar, a gente já ficou horas conversando. Então o Jonas é, de fato, essa pessoa. Tenho propriedade
ansiedade para falar sobre isso. A gente conversou muito sobre a sociedade do cansaço e como a gente poderia trazer esse tema para cá, porque ele é um tema denso e ele é um tema que é super importante para as pessoas discutirem e lerem sobre. É muito fácil, né, a gente ler o post pronto, né, no Instagram sobre qualquer coisa sobre isso, sobre ansiedade, e que é uma ótima fonte de conteúdo, porque tem muito conteúdo muito bem produzido, mas eu acho que você trouxe muita importância de ganhar profundidade no tema e não ficar só na manchete, né? E para quem sabe, né, a gente tem outras histórias para trocar contigo, outros papos em outras temporadas. Então eu queria muito agradecer a sua participação. Esse projeto a gente está fazendo com muito carinho e também está sendo um baita aprendizado para nós três aqui, com certeza. Não só por planejar, mas por ouvir as histórias das pessoas e que isso sirva também para as pessoas buscarem mais teu trabalho, se inspirarem mais na tua história também. Gente, aproveita para compartilhar com as pessoas, com o seu amigo, com as suas amigas e para ouvir esse episódio. E a gente agradece quem tá por aqui e até a próxima Desconexão.